Olá pessoal das turmas 110 e 111, já ia dizer 121, não, é 110 e 111. Cara, eu quero estudar hoje com vocês, cara, isso aqui, ó, funções logarítmicas. Quero começar, né, funções logarítmicas. Tá, cara, só que pra estudar isso aqui, a gente vai ter que fazer a coisa, eu vou ter que explicar algumas coisas pra vocês que não são tão fáceis assim de entender, cara. Só que assim, a boa notícia é que apesar de não ser muito fácil de entender, é fácil de aplicar, entendeu? Então assim, não te preocupa se tu não entender muita coisa do que eu vou te mostrar nessa aula, que na próxima a gente vai resumir, vai pontuar certinho o que tem que ser, e tu vai ver que aí não é difícil de aplicar, entendeu? O problema é chegar nessas conclusões, né? É um caminho um pouco difícil, mas a aplicação, que é o que a gente vai fazer amanhã, é tranquila, tá? A aplicação, que é o que a gente vai fazer amanhã, é tranquila. Então assim, ó, cara, pra gente entender o comportamento da função logarítmica, tá? Eu não vou, obviamente, aqui eu vou mostrar assim algumas ideias para vocês, né? Eu não vou demonstrar tudo assim com toda a calma desse mundo, porque não temos tempo para isso, e não, os argumentos não cabem aqui para tu resolver questões de vestibular e tal. Não é uma coisa que não vai te fazer muita diferença. Eu quero te mostrar as ideias que realmente te ajudam aí a resolver questões de vestibulares e a entender melhor os logaritmos. Olha aqui, ó. O primeiro caso, tá? O título geral é funções logarítmicas, tá? Então assim, ó, eu vou botar um tópico assim, ó, comportamento da função. Bota assim esse tópico no teu caderno. Comportamento da função. O primeiro caso, cara, é quando a base, né, eu tenho obviamente log de x na base b, né, tá? Vamos botar assim, ó, f de x igual a log, deixa eu só escrever mais pra baixo, ficou muito grudado no título. Tá, eu tenho, né, f de x igual a log de x numa base b, tá bom? Eu tenho isso aqui. Ó. Tá, eu tenho isso aqui. E aí eu tenho alguns casos a considerar, cara. O primeiro é quando essa base é maior do que 1. Tá? O que acontece quando essa base é maior do que 1? O problema aqui, a dificuldade aqui é a seguinte, cara. São 4 casos a considerar. Por que 4, cara? Porque quando a base é maior do que 1, o x ainda pode ser entre 0 e 1 ou maior do que 1. E aí quando a base estiver entre 0 e 1, o x também pode ser maior do que 1 ou entre 0 e 1. São 4 casos a considerar, cara. Então vamos considerar aí, né, e x maior do que 1. Vamos fazer esse caso primeiro, ó. Então, primeiro caso, ó, bota aí assim, ó, primeiro 1 é isso aqui, ó. Mas não te preocupa, depois quando a gente resumir a história, tu vai ver que não é nada assim, não é nada de outro mundo. Mas esse início, assim, essa primeira parte desses 4 casos é mais complicadinha, mas vamos fazer pra gente aprender de onde sai, pra não só jogar a matéria no quadro.
faz assim, sabe? Se tu quiser, ok, mas eu me vejo assim, né, na obrigação de mostrar as coisas. O que acontece quando a base é maior do que 1 e o x é maior do que 1? O que acontece com o f de x? Né, eu tenho log de x na base b, cara. Isso aqui vai dar um número y, obviamente. Né, que é o f de x. De tal maneira que b elevado a y dá x. Né? Só que agora analisa o seguinte, cara. Agora tu analisa o seguinte. Esse x é maior do que 1. Esse x ele é maior do que 1. Ou seja, b na y é maior do que 1. Né? B na y é maior do que 1. E o b é maior do que 1 também. Né? E o b, ele também é maior do que 1. Eu te pergunto, se eu pego um número, esse b aqui, ó. Se eu pego esse b aqui, ó. Se eu pego esse b maior do que 1. Ficou horrível esse traço aqui. Se eu pego esse b, um número maior do que 1, elevo ele num expoente e dá uma coisa maior do que 1, cara, tu concorda comigo então que isso aqui implica o y ser positivo, no mínimo positivo? Tá? Tu concorda comigo que para dar um negócio maior do que 1, isso aqui tem que ser positivo? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer uns exemplos aqui, ó. Vamos ver se a gente se acerta. Tá? Isso aqui é que me interessa, ó. Isso aqui é que me interessa, ó. Isso aqui é o que me interessa. Vamos fazer, por exemplo, assim, o log de 8 na base 2, cara. Quanto é que é log de 8 na base 2? Log de 8 na base 2 é 3, cara. Né? Porque 2 elevado a 3 dá 8. Ou seja, olha aqui, ó, se esse cara é maior do que 1 e esse aqui também, esse expoente ele tem que ser positivo, né? Se esses dois são números maiores do que 1, porque se eu elevar, por exemplo, aqui, ó, olha aqui, ó, se eu elevar isso aqui num expoente negativo, é isso que eu quero, tu entendeu? Eu tô analisando o comportamento do logaritmo, tá? Tô analisando o comportamento do logaritmo. Ou seja, o que me interessa saber? O y. Eu quero saber o que acontece com o y quando eu vario, né? Não é quando eu vareio, né? Quando eu vario o x e o b. Eu quero saber o comportamento do y quando eu vario o x e o b. E aí eu já te falei que são 4 casos a considerar, cara. Quando a base é maior do que 1 e esse x é maior do que 1 também, ó, tipo esse exemplo aqui, esse expoente, que é o que eu quero saber, o y, ó, da função, ele obrigatoriamente tem que ser positivo. Porque se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, o 2 e elevasse, ó, se eu pegar esse 2 e elevar em qualquer expoente negativo, né, tipo menos k, isso aqui na verdade, né, se ele for da forma, se o expoente aqui for da forma menos k, por exemplo, eu vou, isso aqui, esse expoente negativo, ele inverte a fração, cara. Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a k. Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a k, meu. Tá? E se tu pega, ó, tá? E se tu pega qualquer número menor do que 1 e elevar num expoente k, isso aqui dá menor do que 1 também, cara. Então isso aqui nunca vai dar o 8, né? Nunca vai dar o cara aqui, ó.
tá? Com certeza que é menor do que 8, nesse caso, ó. Então se eu elevar isso aqui, se eu elevar esse 2 num expoente negativo, cara, isso nunca vai dar 8. Vai dar sempre menor do que 1. Né? Pega na tua calculadora aí, qualquer, pega um 1,5 e vai elevando a expoentes cada vez mais altos. Tu vai ver que vai só reduzir, só reduzir, só reduzir. Nunca vai passar de 1. Que dirá chegar em 8. Tá? Eu tô te explicando de maneira informal isso aqui, né? Mas o que acontece é isso, cara. O que acontece é isso. Ó. Tá? Quando eu desenhar, baseado nessas conclusões que a gente tá tirando, quando eu desenhar o gráfico, tu vai ver que aí vai ficar tudo fácil de enxergar, tá? Essa parte aqui ela é um pouco mais complicada mesmo. Mas o que tu tem que perceber, cara, o que tu tens de perceber é isso aqui, ó. Se esses dois caras são maiores do que 1, esse expoente ao qual eu elevo a base, ó, esse expoente que eu elevo a base, ele tem que ser positivo, cara. Porque expoente negativo vai fazer essa base maior do que 1, no caso aqui o b igual a 2, ó, vai virar um número entre 0 e 1 quando eu inverter a fração, né? Se for negativo o expoente, vai inverter a fração. E aí vai dar sempre menor do que 1. Pode pegar qualquer número, pode pegar ali na calculadora para ficar mais fácil de tu enxergar. Pega qualquer número entre 0 e 1 e vai elevando a expoentes cada vez mais altos. Pega aquela função lá, aquela tecla x elevado a y, assim, ó, aquela tecla x elevado a y na tua calculadora e eleva para tu ver. Então, esse expoente, para eu poder ter um número maior do que 1 aqui, ó, esse expoente tem que ser positivo, cara. O y tem que ser positivo. Tá? Então, conclusão. Conclusão, cara. Que é o y, né? Conclusão aqui é essa, cara. Quando o b e o x são maiores do que 1, o logaritmo é positivo. Com certeza eu já sei. O logaritmo é o expoente, né? Então o logaritmo ele vai ser um número positivo, porque se eu botar negativo aqui, ó, vai inverter a fração, vai dar um número entre 0 e 1, e quando eu elevar qualquer expoente k vai dar menor do que 1, nunca vai dar uma resposta, porque eu quero aqui, ó, o b, né, eu quero nunca vai dar o x aqui, ó, maior do que 1, nunca vai dar. Então esse expoente tem que ser positivo, cara. Ou seja, o logaritmo é positivo nesse caso. Segundo caso, cara. Segundo caso. B maior do que 1 também. B maior do que 1, cara. O segundo caso é esse aqui, ó. B maior do que 1 e... E x entre 0 e 1. Tá? Vamos ver o que isso aqui implica. Isso aqui implica que o log de x... Ó, isso aqui implica que o log de x na base b, que é o y, né? Isso aqui, na verdade, vai implicar que o logaritmo... aqui vai implicar que o logaritmo é negativo. O logaritmo de x na base b... Isso aqui vai implicar que ele é negativo. Por quê? Por quê, cara? Olha aqui, ó. Quando eu tenho, né, o log de x na base b igual a y, de tal maneira que b na y, né, deu x, seja igual ao x. Só que agora, cara, eu tô pegando isso aqui tem que estar entre 0 e 1. Isso aqui tem que estar entre 0 e 1.
Ou seja, o b na y tem que ser menor do que 1. Aqui tinha que ser maior do que 1, né? Porque o x é maior do que 1, ó. B na y tinha que ser maior do que 1. Aqui o b na y ele tem que ser menor do que 1. Só que esse cara aqui ele é maior do que 1. Só que o b, ó, e b maior do que 1, cara. Então o que acontece aqui é o seguinte, cara, se eu pego um número maior do que 1, o tipo de potência que eu tenho que botar aqui para dar um número menor do que 1 é negativa, né? Para inverter a fração, já vou te mostrar num exemplo. Tipo aqui, ó. Então isso aqui com certeza implica, cara, que o y ele tem que ser negativo. E quem é o y? O y é o logaritmo. O y é o logaritmo, cara. Ou seja, quando b é maior, quando a base é positiva, quer dizer, quando a base é maior do que 1, mas o x está entre 0 e 1, então o logaritmo tem que ser negativo. Tá aqui, ó, y menor que 0. Quer ver? Ó, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. O que que tem para tu enxergar, cara? Vamos supor que eu tenha log de base 2, tá? De 1/16. De 1/16. Tá? Isso aqui, olha aqui, ó. Isso aqui vai dar, até nem vou botar a resposta ali, eu vou botar assim, ó, vai dar um número y, né? De maneira que, ó, aqui, ó, x entre 0 e 1, 1 sobre 16 entre 0 e 1, né? B maior do que 1, base igual a 2, ou seja, 2 na y tem que dar 1 sobre 16, cara. Só que 1 sobre 16, na verdade, olha aqui, ó. Um sobre 16, que é um número entre 0 e 1, né? Tá? Qual é o y que eu tenho que elevar para dar essa fração invertida aqui, ó? Tu concorda comigo que aqui tem que ser um número negativo? Ó, 1 sobre 16, na verdade, é isso aqui. 16 é 2, 4, 8, 16. É 2 na 4. Como está invertida a fração, isso aqui é 2 na menos 4, cara. Ou seja, o y, para poder inverter essa fração e dar o que eu quero ali, ó. Eu quero que o resultado dê 1 sobre 16. Então esse y ele tem que ser negativo, cara. Ele tem de ser negativo, tá? Ele tem de ser negativo, cara. Tá? Tá? Ele tem de ser negativo, cara. Esse expoente tem que ser negativo. Tá? Deixa eu pegar outro exemplo aqui, ó. Log de 0, log de 0, sei lá, 0,25 na base 2 também. Isso aqui vai dar um número y de tal maneira que 2 na y seja igual a 0,25, cara. Né? Só que 0,25 é 1/4. Então como é que eu faço 2 na y para dar 1/4? Tu concorda comigo que esse y tem que ser negativo para eu inverter essa fração aqui? Isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é 2 na menos 2, ó. Ou seja, o y tem que ser menos 2, cara. Não adianta. Tem que ser negativa. Né? Quando eu pego um b, quando eu pego uma base maior do que 1 e o x, o antilogaritmo, ele é menor do que 1, para eu poder fazer essa transição entre o maior do que 1 e o menor do que 1, eu vou ser obrigado a elevar num expoente negativo. E o expoente quem é? É o logaritmo. O logaritmo é o expoente que eu elevo a base para dar o cara aqui. Tá? Tá?
Então assim, ó. Agora eu vou ter que apagar aqui. Tá, agora eu vou ter que apagar aqui. Eu vou ter que apagar desse lado. O que eu tenho agora, a terceira coisa que eu tenho que te mostrar, agora não é o terceiro caso, tá? Não é o, ainda tá, agora tá, vimos o primeiro e o segundo caso do comportamento da função. Agora vamos fazer um gráfico. Agora estamos quase terminando aqui pra... Tá, vai ter uma coisa que eu não vou mostrar, mas aí é uma coisa que não nos importa, tá? É uma coisa que não nos interessa. E que vai ser bem, sabe, não é difícil de aceitar. Dentro ainda desses dois primeiros casos, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa, eu quero te mostrar o seguinte, ó. Deixa eu te mostrar o seguinte, ó. Bota assim, ó. Bota assim, ó. Bota um asterisco assim, ó. B maior do que 1 implica que log... Implica que f de x igual a log de x na base b, tá? É crescente. Tá? Tá? Base maior do que 1, tá? Agora que já vimos essas duas coisas aqui, tu anota isso aqui, ó. Base maior do que 1 implica que o logaritmo é crescente, tá? Tá? Vimos dois casos com a base maior, os dois casos da base maior do que 1. Agora, né, quando x está entre 0 e 1 é negativo e quando x é maior do que 1 é positivo, beleza. O logaritmo é positivo, né, que era o que estava aqui. E com x entre 0 e 1 ele é negativo. Mas agora eu quero te mostrar que ele é crescente, que ele cresce, tá? Que aí a gente vai fazer o gráfico do... O primeiro gráfico que é o gráfico do logaritmo com a base maior do que 1. Então assim, ó. O que eu tenho que mostrar, cara? Eu tenho que mostrar o que é uma função crescente. Uma função crescente, cara, não precisa copiar. O que é quando eu aumento o x, ó. Quando eu aumento o x, aqui está o f desse x1 aqui, ó. F de x1. Quando eu aumento o x, o f de x tem que aumentar também, ó. F de x2, ó. Se eu aumentei o x, tem que aumentar o f de x também. Ou seja, ela, à medida que eu vou aumentando o x, vai aumentando o y. Ou seja, ela vai crescendo. Entendeu? Isso é uma função crescente. Quando eu vou indo para lá aumentando o x, o f de x vai aumentando também. Aí a função vai... Né, o f de x vai subindo também junto com o x, ó. E aí vai dando uma coisa cada vez mais para cima. Subindo. Isso é ser crescente. Ou seja, o que eu tenho que mostrar para vocês? O que eu tenho que mostrar para vocês? Tem que mostrar o seguinte, ó. Eu tenho que mostrar o seguinte, ó. Quando a base é maior do que 1... e x1 for menor do que x2, cara, isso aqui vai implicar que o log de x1 na base B vai ser menor do que o log de x2 na base B. Entendeu? Aumentei o x, ó, do x1 para o x2 eu aumentei. Então o logaritmo do x2 também vai aumentar em relação ao x1, ó. O logaritmo do x2 é maior do que o logaritmo do x1, ou seja, cresci o x, cresci o f de x também. Tá? E aí a função vai ser sempre crescente.
né? Quanto mais eu aumento o x, mais o y aumenta também, então vai ser um negócio, no gráfico vai ser um negócio subindo assim, ó, com certeza. Tá? É isso que eu tenho que mostrar. Mas será que isso é verdade, cara? Será que isso aqui implica nisso mesmo? Tá? Olha aqui, ó. Se o x1 é maior, se o x2 é maior do que o x1, cara, tu concorda comigo? Se o x2 é maior do que o x1, tu concorda comigo que eu posso escrever assim, ó, x1, ou melhor, x2 igual a k vezes o x1, o número k de vezes o x1, né? Pode ser 1,5, 1,8, né? Tu concorda comigo que vai ter um número, né? Para qualquer dois números, né? Sempre eu consigo. Sempre vai ter um número que eu multiplico o x1 e vai dar o x2, né? Só que número é esse? É a divisão entre os dois, né? Tá? É só passar esse cara dividindo. Mas, né, por exemplo, 3 é igual a 1,5 vezes 2. Eu quero comparar, por exemplo, 3 é maior do que 2, né? Qual é o número que eu multiplico 2 para dar 3? É 2 vezes 1,5. Dá igual a 3. Aí nesse caso o K é 1,5. Então sempre tem um, quando um número é maior do que o outro, sempre tem um número que multiplica e dá o outro, né? Sempre eu tenho um número que multiplica e dá o outro. Mas agora sim, se os números são iguais, cara, o logaritmo tem que ser igual também, ó. Log de x2 na base b tem que ser igual a log de k vezes x1. Só que aqui é o logaritmo de uma multiplicação, então isso aqui vira uma soma, base b, né? Log de k na base b mais log de x1 na base b. E aí, cara, eu chego que isso é igual a isso. Passa esse cara pra cá subtraindo log de x2 na base b menos log de x1 na base b tem que ser igual a log de k na base b. Fica assim. Agora é o seguinte, cara. Agora é o seguinte. Como esse x2 é maior do que o x1, tu concorda comigo que esse número aqui, ó, tu concorda comigo que esse número k aqui, ó, ele tem que ser maior do que 1? Porque se eu multiplicar por um número menor do que 1, tipo 0,8, 0,9, 0,6, vai reduzir o x1 e não aumentar, né? Para dar o x2 que é maior, eu tenho que aumentar o x1. Para dar x2 aqui, que é maior que o x1, esse número eu tenho que crescer o x1 para dar o x2. E para crescer tem que ser maior do que 1. Se eu multiplicar por uma coisa menor do que 1, 0,8, 0,7, 0,3, 0, vai reduzir o x1. Então obrigatoriamente esse k tem que ser maior do que 1. Só que se o k é maior do que 1 e o b é maior do que 1, ó, o b por hipótese é maior do que 1, lembra que o logaritmo é positivo? Foi o que eu acabei de mostrar ali no primeiro caso. Esse aqui é o primeiro caso, ó. Esse é o primeiro caso, ó. K maior do que 1 e B maior do que 1, então isso aqui dá positivo. Só que se essa diferença é positiva, ó, isso menos isso dá maior do que zero, eu passo esse cara para lá somando, fica log de x2 na base, log de x2 na base b, ó, maior do que o log de x1 na base b também, cara. Ó, esse aqui é o primeiro caso, cara. Porque se o k é maior do que 1 e ele é, porque para chegar no x2 eu tenho que crescer o x1, ó. Eu tenho que crescer o x1 para chegar no x2. Então esse número k ele tem que ser maior do que 1. Esse número k que eu multiplico, ele tem que ser maior do que 1.
Então esse maior do que 1, esse maior do que 1, o logaritmo é positivo. A gente já, né, a gente já viu. Eu escrevi aqui na outra tela, no outro quadro ali que eu mostrei. E se essa diferença é positiva, então é só passar esse cara para lá, fica assim, log de x2. Ou seja, de fato, ó, com a base maior do que 1, a função é crescente, porque quando eu cresço x, o y, o f de x também cresce, ó. Então, dessas três coisas que eu mostrei para vocês, dos dois primeiros casos do comportamento da função e dessa última observação que eu fiz, agora a gente tem condição de desenhar o gráfico do logaritmo, tá? Tá? A única coisa que eu não vou mostrar para vocês é o crescimento quando vai para... que eu não vou provar para vocês é o crescimento dela quando vai para mais infinito, quando tende a zero. Tá? Isso eu não vou mostrar para vocês. Isso aqui não. Aí já não precisa. Então o gráfico, ó. Bota assim, ó, gráfico. Gráfico B maior do que 1, cara. B maior do que 1. Esse gráfico aqui, ó, cara, é o gráfico do logaritmo quando a base é maior do que 1. Esse gráfico é o gráfico de quando a base é maior do que 1. Fica assim, ó. Vamos juntar todas as informações que a gente tem, cara. Primeiro lugar, deixa eu botar aqui, ó. Quando x é 1, não interessa o logaritmo. Log de 1 dá 0. Quando a base é maior do que 1, ó. Quando a base é maior do que 1, que é o que a gente está fazendo, e o x é maior do que 1, a função é positiva, né? O log é positivo, é o primeiro caso, e é crescente. Então vai ser um negócio assim, ó, tá? E quando a base é maior do que 1 e o x está entre 0 e 1, ó, e o x está entre 0 e 1, a função é negativa, só que é crescente também. Então é assim, ó. Cresce. Sempre crescendo. A função inteira ela é crescente. Só que quando está entre 0 e 1 o x, ó. Quando eu pego o x entre 0 e 1, ó. O f de x é negativo. E quando eu pego o x maior do que 1, o f de x é positivo, cara. E a função inteira é crescente. Então, e agora tu acredita em mim, né? Com essas características aqui, tu acredita em mim que a função, ela é assim, e cresce, ela vai crescendo. Ela cresce muito devagar, mas ela cresce aqui, ó. Ela não... Opa. Tá, ela vai crescer. Ela vai crescer, cara. Muito devagar, mas vai. E vai para mais infinito. E aqui ela nunca encosta no zero, tá? Aqui ela nunca encosta no zero. Tá? Então esses argumentos aqui sim são importantes, que usa propriedades, usa desigualdades ali e tal, que a gente vai ter que usar depois. Tá? Então o gráfico do logaritmo é assim, cara, quando a base está entre 0 e 1. Deixa eu ver quanto tempo de aula a gente tem. Já estamos com 34. Tá, pessoal, vamos ficar por aqui. Tá? Então já entendemos, já mostrei, né? Como é que é o comportamento da função. Né? Entre 0 e 1 ela é negativa. De 1 para frente ela é positiva, os dois primeiros casos. E ela é sempre crescente. Então ela vem assim, ó, crescendo. E aqui até o 1 chegar no 1 negativo. E do 1 para frente positivo. Tá?
Então, essa parte, por exemplo, aqui, ó, essa parte desse argumento aqui, eu recomendo que tu volte o vídeo, pause, reveja, faz na calculadora. Para tu crescer esse x1 aqui, tu obrigatoriamente tem que multiplicar por um número maior do que 1. Se tu pegar o x1 e multiplicar por qualquer coisa menor do que 1, ele vai cair. Então, para poder aumentar, que é o x2, ó, ele tem que ser maior do que 1. E aí, base e k maior do que 1, o logaritmo é positivo, o expoente é positivo, pelo que eu já te expliquei na outra lá, tá? E aí a gente vai ver, só para ficar uma palhinha aí, não precisa copiar isso aqui, a gente vai ver que quando a base, esse é base maior do que 1, quando a base tiver entre 0 e 1, aí o logaritmo vai ser assim, ó. Entre 0 e 1 ele vai ser o contrário, entre 0 e 1 ele vai ser positivo, de 1 para frente ele vai ser negativo, e a função vai ser decrescente. Com a base entre 0 e 1. Vai ser decrescente. E vai ser desse tipo gráfico. Aqui é sempre 0, né? Logaritmo de 1, não interessa a base, é sempre 0. Então tá aqui, ó, vai cortar no 1 aqui. Tá? Tá ok? Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima.